Fala galera, tudo bem? Vamos hoje para mais um jogo histórico, o jogo da Euro 2004. Aliás, para mim esse foi o grande jogo daquela Euro, né? A Euro que teria a Grécia como uma grande surpresa, vencendo Portugal na casa de Portugal na decisão. Mas esse duelo entre República Tcheca e Holanda na primeira fase, ainda na fase de grupos, para mim foi o grande jogo daquela competição. Até pelas ótimas seleções que os dois lados possuíam, né? Foram dois times que chegaram às semifinais, inclusive. República Tcheca caindo para a Grécia, que seria campeã, e a Holanda caindo para Portugal. Mas o jogo na primeira fase já dava um pouco essa dimensão, era um grupo muito aguardado, porque tinha a Alemanha também, né? A outra seleção era a Letônia, que era a seleção mais fraca das quatro, mas essa disputa de 3 seleções por 2 vagas ali era muito forte, e acabou que Holanda e República Tcheca conseguiram as vagas, e nesse jogo uma grande virada, né? Uma belíssima de uma partida, com grandes jogadores que já tinham marcado o final dos anos 90, outros jogadores que ainda marcariam essa década dos anos 2000, por exemplo, era um período ali de surgimento do Robben, do Petr Cech, alguns jogadores que depois fariam história e que estavam ali começando a buscar protagonismo pelas suas seleções dentro daquele momento, dentro daquela Euro. E foi um jogaço, e a gente vai usar o campinho para alguns cenários, e o jogo vai apresentar diferentes cenários, então convido você a se inscrever aqui no canal, é só clicar aqui embaixo, aproveita, ativa o sininho, deixa um comentário, fale sobre esse jogo, sobre essa Euro, sobre outros jogos para a gente abordar aqui dentro dessa série dos jogos históricos. E vamos começar então pelo o que foi a partir das escalações também. Então a Holanda tinha o Philippe Cocu como o volante à frente da defesa e que voltava para fazer a saída de bola entre os zagueiros, né? Então, de um lado o Buma, do outro lado o Jaap Stam, com o Heitinga jogando como um lateral pela direita, o Van Bronckhorst na esquerda. Meio campo tinha Seedorf e Davids, né, uma dupla de muita qualidade, e o Robben como um ponta pela esquerda, com o Van der Meyde como ponta pela direita e o Van Nistelrooy como a referência. Uma Holanda de bastante qualidade individual, de um meio campo muito forte, com Robben muito agudo por um dos lados, com o Van Nistelrooy na referência, com o Jaap Stam na zaga, com o Van der Sar no gol. Era realmente uma bela seleção holandesa. Embora não tivesse se classificado para a Copa de 2002, né, 2 anos antes, tinha sido uma surpresa essa fortíssima seleção não ter chegado lá, depois do que já tinha feito, por exemplo, na Copa do Mundo de 98, em que era uma das melhores seleções, caiu na semi para o Brasil. E a República Tcheca tinha uma ótima seleção também, que acabaria sendo uma decepção 2 anos depois na Copa de 2006, mas que tinha muita qualidade, principalmente no seu meio campo, mas também com um ataque valorizado naquele período. Então era uma seleção que contava com o Galácek como volante, mas com Rosick, Poborský e Nedved, um trio muito talentoso de meias, e encostando na dupla que tinha Milan Baros e o Jan Koller, né? O grandalhão Jan Koller, o Milan Baros no momento mais valorizado da carreira dele, dando muito trabalho ali como esse atacante que brigava por todas as bolas, que se projetava, que buscava contato, que tinha velocidade. Então era um time muito forte. O início do jogo tem a República Tcheca se lançando ao ataque. Os dois times buscavam alternativas ofensivas, estratégias ofensivas, mas é a bola parada que começa a dar o caminho para o resultado, enquanto a República Tcheca começa errando muitos cruzamentos para a área em bolas paradas, e era um time que buscava muita referência do Koller. A Holanda sai na frente justamente com a bola cruzada para a área, e com o Buma entrando sozinho na segunda trave para cabecear uma bola cruzada. Então a Holanda sai logo na frente. E o que começa a aparecer ali era um espaço muito grande para o Robben desequilibrar. Então esse setor do Robben para cima do Grigera, ele já se apresentava como um setor mais crítico. E tinham outros detalhes aí. A forma como a República Tcheca jogava, né? Essa linha com 4, com o Jankulovski se lançando muito na esquerda para tentar fazer essa bola chegar à frente para um trio de meias que tinha o Nedved partindo da esquerda para dentro, tinha o Rosick se lançando por dentro, ora como organizador mais recuado, em outros momentos se lançando, e na direita o Poborský como esse jogador que buscava a linha de fundo, que tentava os cruzamentos para a área também. Então o Poborský por um lado, Jankulovski do outro, com Nedved e Rosick por dentro, só o Galácek fazendo essa cobertura, fazendo esse papel defensivo, diante de uma Holanda que, quando encaixava tabelas, saía de frente para o gol com muita facilidade, ganhava, superava a marcação da República Tcheca com alguma facilidade, principalmente nos toques de primeira, entre David, Seedorf
e principalmente o Robben, porque o Robben era a alternativa de velocidade, de um jogador que botava na frente, levava para o fundo, tentava chegar à área e assim tentava acionar o Van Nistelrooy também, né? Lembrando que nesse momento o Robben jogando como um ponta pela esquerda, a carreira dele depois se desenvolveria para ele virar um especialista em lado direito do ataque, mas nessa ocasião como um ponta pela esquerda, buscando fundo, acelerando, ganhando do Grigueira. E aí a Holanda faz o 2-0 justamente dessa forma, uma bola recuperada e o passe em profundidade, o Davids achando o Robben entrando em velocidade na ponta esquerda para rolar para dentro para o gol do Van Nistelrooy. Então a Holanda chega a 2-0 muito rapidamente. A República Tcheca tentava se lançar, mas tinha dificuldades para conseguir se defender principalmente. E é interessante que no momento em que a República Tcheca prepara a substituição, sai o gol. Então a República Tcheca inicia a reação antes mesmo de mudar o que daria outra cara tática ao jogo. Porque o gol sai de um erro de passe do Philippe Cocu por dentro, ele toca errado ali perto do círculo do meio campo, gera um contra-ataque, o Milan Baros arranca, consegue ganhar da marcação, gira para cima do Stam, mesmo desequilibrado rola para o Kohler fazer o gol. Então a República Tcheca voltava ao jogo com um 2-1, mas ela ainda tinha uma inferioridade muito grande nas chances claras. A sensação era, o domínio era da República Tcheca, mas as chances claras eram da Holanda a cada escapada, principalmente com o Robben pelo lado. E no 2-1 isso ainda fica bastante nítido, porque o que acontece ali é essa vantagem que a Holanda gerava a cada tabela por dentro permitia não só o Robben recebendo com espaço na esquerda, mas Davids e Seedorf começam a gerar finalizações perigosas da entrada da área. Os dois se lançavam, os dois tabelavam e facilmente o meio de campo da República Tcheca era envolvido, até por estar muito exposto. E mais ainda a partir da substituição, porque a substituição que vem na sequência do 2-1 é a saída do Grigueira, o lateral direito, e não foi por lesão ali, foi por uma questão tática mesmo, e a entrada do Smisser. Então a República Tcheca passava a ter mais um meia e abria mão do seu lateral direito. E aí estava um ponto muito interessante, porque o Poborský recuou um pouco mais, mas não ficou exatamente como um lateral, ele continuou ocupando o corredor direito. A República Tcheca abriu mão de um lateral no setor que tinha o Robben, o que era algo bastante arriscado. Ficou ali o Iranek como zagueiro pela direita, o Faluzzi como zagueiro central, o Jankulovski se alternando entre o lateral, que se projetava muito no início do jogo, e um terceiro zagueiro. Então era o Jankulovski meio que batendo de frente com o Van der Meyde pelo lado. Do outro lado, o Iranek saía para coberturas quando o Robben recebia já nas costas do Poborský, e a Holanda continuava gerando avanços com alguma facilidade. Só que agora pelo menos a República Tcheca começava a criar perigo também com a posse da bola, porque até então ela tinha a bola, sofria quando perdia e não criava muito quando tinha longos períodos do campo de ataque. A distribuição muda também com essa substituição, porque se passa a ter uma espécie de um trio de zaga, agora com o Poborský na direita, o Smisser entra para fazer o lado esquerdo, então ele passa a ser o meia aberto pela esquerda, que centraliza para buscar a aproximação entre os jogadores de meio campo. O Galassi é o único volante, o Rosic é quem se aproxima dele em alguns momentos, e até é um que faz algumas coberturas no setor do Robben, porque estava escancarado, né? O Poborský se lança, o Rosic vira uma espécie de um volante pela direita, para armar e para fazer coberturas também no setor mais perigoso da Holanda. Agora o Nedved é um meia central, ele passa a ter mais liberdade para cair pelos dois lados do campo e para dar o suporte, para tentar encostar na dupla de ataque que seguia sendo Baros e Kohler. Então é uma República Tcheca que se lança bastante. Tem 3 zagueiros, sendo um deles um lateral esquerdo que continuava avançando, tem um volante, no mínimo 2 meias centrais com mais 2 meias avançados pelos lados que eram ofensivos e uma dupla de ataque ainda. Então a República Tcheca ia em busca do resultado com as armas ofensivas que tinha. Isso faz com que o jogo fique muito bom, né? Porque os dois goleiros aparecem muito também, tanto o Van der Sar de um lado quanto o Petr Cech do outro. Os dois fazem belas defesas ao longo da partida. O Smisser chega a obrigar o Van der Sar a fazer uma defesaça de reflexo no canto. O Petr Cech chega a salvar logo depois do 2-2, por exemplo, na saída de bola. A equipe da Holanda tem com o Van der Meyde uma chance cara a cara com o Petr Cech e o goleiro defende, faz uma defesaça que evita o que seria o 3-2 para a Holanda. E aliás, como a República Tcheca chega ao 2-2, né? Já num cenário ali de pressão de campo de ataque de uma República Tcheca que se lançava e tentava cada vez mais ter armas ofensivas. E aí acho que tem um ponto que é crucial para essa mudança de cenário também no segundo tempo. Diante desse jogo em que a República Tcheca estava viva, tinha muitas peças ofensivas, o Dick Advocaat faz uma substituição que tira da Holanda a sua melhor arma ofensiva, que era o Robben.
O Robben era até então a melhor válvula de escape, quem ganhava em velocidade, quem incomodava, quem buscava o fundo, quem driblava, quem explorava um espaço que a República Tcheca até tinha conseguido se ajustar de outra forma para tentar minimizar, mas não tinha conseguido parar individualmente. Só que o Dick Advocaat abre mão do Robben. E quando ele tira o Robben para botar o Boswell, que era um volante a mais, o que empurrava o Seedorf para ser um meio-campista um pouco mais avançado, então agora a Holanda tinha Philippe Cocu como volante central, Davids à esquerda, Boswell pela direita e o Seedorf à frente, sendo um jogador um pouco mais ofensivo, né, ganhando um pouco mais de liberdade, mas perdendo a velocidade que a Holanda tinha. E na sequência vem uma série de fatores também, né? Primeiro, a entrada do Heinz é a resposta da República Tcheca, então o Galácia, que já tinha cartão amarelo, a saída é abrir mão do único volante do time e colocar mais um atacante, um meia atacante, um jogador de chegada. Com isso, o Rosic passa a ser o jogador mais recuado do meio campo, com Nedved e Heinz como os dois meias à frente do Rosic, sem abrir mão do Poborský ocupando um corredor, o Smisser ocupando o outro, e vira uma República Tcheca ultra ofensiva. Na base dessa pressão, dessa quantidade de gente que colocava na frente, sai o segundo gol e é um golaço, porque o Nedved cruzando da esquerda pro Kohler ajeitar como pivô de peito e o Barros pegar um chutaço da entrada da área, sem chance pro Van der Sar, 2-2. E aí o jogo ficava completamente aberto de novo, igual no placar, e aí vem outras mudanças que também condicionam a sequência, porque a República Tcheca resolve ser um pouco mais conservadora, conseguiu o mais difícil, se lançou todo ao ataque, chegou ao 2-2 depois de estar 2-0 atrás. Qual é a saída? Tira o Jan Kohler, tira a referência, tenta reorganizar a defesa, coloca o Rosenau, um zagueiro a mais. Agora o Inanek vira o lateral pela direita, um zagueiro pela direita, mas pelo menos passa a ter de novo uma cobertura defensiva um pouco maior, com Heinz e Barros um pouco mais adiantados, com Rosic, Nedved, Smisser e Poborský formando um quarteto muito ofensivo e técnico de meio campo, mas pelo menos tentando compensar um pouquinho mais, deixar o time um pouco mais equilibrado. Só que logo na sequência o Heitinga é expulso. Então o lateral direito da Holanda faz uma falta dura, toma o segundo amarelo e a Holanda fica com um a menos. Então quando a República Tcheca abre mão da sua principal referência na área, ela se vê com um jogador a mais. Então qual é a saída da Holanda? O Van der Merwe passa a jogar com um lateral direito. Então agora a Holanda já não tem grandes oportunidades de saída em velocidade, porque deixou de ter os seus dois pontas, né, Robben e agora Van der Merwe recuado. O Seedorf fica um pouco adiantado, depois vem a substituição para o Van der Vaart passar a fazer essa função, jogar ali para pelo menos tentar dar suporte ao Van Nistelrooy, mas vira um jogo em que a República Tcheca tenta se lançar à frente. É a República Tcheca quem tenta chegar ao gol, quem tenta chutes de fora, o Nedved começa a arriscar bastante de fora, e é justamente num chute de fora que vem o rebote do Van der Sar, que faz uma defesaça, mas no rebote saiu o gol do Smisser já no finalzinho, aos 43 do segundo tempo, para a República Tcheca sair do jogo com a vitória, com um 3-2, que já se garantia aí para a próxima fase, de uma fortíssima seleção da República Tcheca contra uma bela seleção da Holanda, que chegou a abrir 2-0, que acho que teve uma questão de uma avaliação bem discutível, que foi a saída do seu principal jogador ofensivo, que era o Robben, que ajudou o jogo, ajudou a República Tcheca a ter forças para buscar o placar. Não que ela não tivesse por conta própria, porque o time era muito qualificado e porque não faltou ousadia para se lançar ao ataque com várias peças ofensivas. Mas deixou de sofrer tanto lá atrás, embora o Petr Cech tenha sido obrigado a fazer boas defesas também. Os dois fizeram, como eu já falei, né? Van der Sar de um lado, Petr Cech do outro. Mas a República Tcheca consegue chegar à virada já no final, com um 3-2 aos 42, 43 do segundo tempo, para conseguir essa grande vitória. Repito, para mim esse foi o grande jogo, eu lembro bem da Euro 2004 e esse foi o jogo mais marcante para mim do ponto de vista de espetáculo, de chances, de quantidade de jogadores de qualidade dentro de campo, volume de chances, os dois times indo ao ataque, a Holanda abrindo 2-0, a República Tcheca buscando 3-2 e as duas seleções passariam e depois seriam eliminadas na semifinal, numa final que poderia tranquilamente ter sido, de novo, entre a República Tcheca e a Holanda, porque a sensação, quando acabou a fase de grupos, era de que desse grupo saíam duas grandes potências para a sequência de uma Euro que foi recheada de surpresas, principalmente pelo que fez a Grécia, eliminando várias seleções, né? França, República Tcheca e na final Portugal. Então a Grécia foi deixando favoritas pelo caminho para ficar com aquele título europeu, mas esse jogo, se tiver um jogo dessa Euro 2004 para indicar para ver, na minha visão, é esse aí. É essa grande vitória da República Tcheca para cima da Holanda. Conta aí com os comentários de vocês, com a inscrição no canal, com a curtida. Um abraço e até a próxima.